Marcos, fica à vontade. Boa noite. Acabei de posicionar a tecnologia é assim, né? Você fica meio fora do prumo aí. Boa noite, tá bom? Prazer estar novamente aqui, é sempre muito bom. Aos que nos acompanham online, uma boa noite, um abraço, um prazer estarmos juntos. Que a paz e a luz de Jesus estejam conosco, nos envolva, nos ilumine. E vamos batendo papo, né? É sempre bom quando o casal nos convida para nós estarmos aqui. Eu particularmente falo que para mim é uma terapia, porque eu tenho que pensar naquilo que eu falo e é naquilo que eu vou falar aqui. Nós vamos conversar aqui quase 1h50, 55 minutos. Eu tenho que pensar, acaba sendo uma terapia para mim, para eu repensar no que eu vou falar. E hoje é algo muito importante, que está é o tema Lei do Amor, sabe? O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo está ali, a Lei do Amor. E o que é fundamental para as nossas vidas? É o amor. O que está baseado no Evangelho de Jesus, nos ensinos de Jesus? É o amor. Esse está ali contido todos os ensinamentos de Jesus. Quando perguntaram, Jesus simplificou os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, veja que interessante, né? Em duas frases ele conseguiu simplificar todos os 10 mandamentos. A lei do amor, toda a sociedade baseada na lei do amor, ela está sobre a lei da solidariedade, da justiça, da igualdade, da fraternidade, e é algo fundamental para a nossa convivência uns com os outros na Terra. Quando o apóstolo Pedro perguntaram para ele, ele falou: o amor cobre uma multidão de pecados. E Paulo de Tarso também. Só o amor constrói, só o amor ilumina, né? Só o amor é o único caminho, não existe outro caminho sem o amor. Nós continuamos na Terra ainda, é muito interessante, nós buscamos o amor, queremos o amor, mas não sabemos exemplificar o amor ainda, exercer o amor. Porque os sentimentos que emanam de nós ainda, esses sentimentos de ódio, de raiva, de orgulho, na verdade, todos os sentimentos emanam do orgulho e do egoísmo. É uma ramificação de todos esses sentimentos ainda que nós temos muitas vezes, de raiva, sensualismo, ciúme, todos emanam uma ramificação do orgulho e do egoísmo. E é muito interessante, porque Deus colocou em nós, aí é o ponto que me chama a atenção. Quando Deus nos criou, segundo a orientação que nós vamos aprendendo com os Espíritos, já são, só Jesus não cria esse planeta há bilhões de anos. A Terra tem bilhões de anos. Há quantos bilhões de anos nós somos criados como Espírito? Não tem nem para ter uma ideia como nós somos criados como Espírito. Nós tivemos centenas de milhares de reencarnações, vamos ter outras tantas reencarnações. Todas elas, cada reencarnação é um ponto de partida para que nós nos tornemos alguém melhor, um espírito melhor. Esse é o ponto. Por que nós estamos aqui reencarnados hoje? As pessoas muitas vezes, às vezes eu me perguntava, e às vezes você fica se perguntando: por que está aqui na Terra? Qual o motivo de estarmos aqui de novo? Porque muitas vezes ele é um planeta muito desafiador, ele é um planeta ainda de prova e expiação. Esqueci lá no livro, me ajuda. Obrigado. Ele é um planeta que nos traz desafios muito grandes, mas os desafios que são que existem nesse planeta está ligado à condição que nós direcionamos ele. Se nós temos guerra ainda no planeta, é porque o homem não soube amar. Se nós temos uma dificuldade de conviver uns com os outros, é porque ainda não aprendemos a desabrochar essa centelha divina, essa chama eterna amor. Só que assim,
o sentimento principal que ele colocou em nós é o amor. É o amor, essa centelha divina, essa chama eterna, chamada amor. Ela está latente dentro de nós. Nós precisamos fazer eclodir essa chama eterna, desenvolver realmente esse amor. E é interessante que nós procuramos o amor e ele está em nós. Só que nós não sabemos ainda desabrochar esse sentimento em nós. Quando você tem notícias, mas vagamente assim, que eu não cheguei, nós não chegamos ainda a um mundo dos felizes. Mas quando você olha espíritos evoluídos que já vieram à Terra, como Chico Xavier, eles são chamados de amor. Eles já descobriram o caminho para a felicidade. O caminho, todos nós, se você perguntar para todo mundo na Terra, até o bandido, pior dos criminosos na Terra, o que você quer? A felicidade. Ele mata, faz o mal, mas se perguntar para ele, ele fala que é felicidade. Porque é inerente do ser humano essa felicidade. E o pior criminoso da Terra, todos que hoje estão envolvidos com crime, eles vão ser o espírito de luz um dia. Hoje eles estão temporariamente desviados do caminho, vão ter que responder, vai ter muitas questões no futuro que eles vão ter que reparar como nós, ajustar essas questões. Mas vai chegar um dia, não dá, às vezes é difícil as pessoas compreenderem hoje que um criminoso vai ser um espírito de luz. Lógico que vai. O Hitler ele vai ser um grande estadista, um grande administrador. Um dia ele vai despertar. Porque é da vontade do Pai, nós somos filhos de Deus e nós vamos todos um dia despertar a nossa consciência para as leis de Deus. O mal, ele não é eterno. Eterno é o bem, porque eterno é Deus. É o bem, a fonte do bem, da luz, do amor. Nós somos espíritos imortais. Qual é a nossa destinação? Sermos felizes. Então veja, nós vamos ser espíritos felizes de luz daqui a uns anos ou daqui a milhões de anos. Eu sempre falo isso. Daqui a uns anos ou daqui a milhões de anos. Nós já estamos protelando a felicidade há muitos séculos. Esse que é o ponto. Porque nós estamos indo e voltando do mundo espiritual. Hoje nós já estamos bem melhor. Acredito, porque se nós olharmos um dia, como nós tivemos a oportunidade de ver as nossas vidas pregressas, nosso passado, nós vamos ver que nós já fomos muito mais difíceis. Hoje nós já estamos num ponto mais melhor. Mas muito a fazer ainda, porque se tornar um espírito de luz é um trabalho individual, não é um trabalho coletivo, mas é individual, que cada um vai ter que procurar a sua luz, a sua paz. Ninguém vai fazer nós desabrochar essa chama eterna, essa felicidade, esse amor, senão nós. Enquanto nós não descobrirmos que a felicidade, esse amor está em nós e emana de Deus, nós vamos ainda continuar constituindo, desenvolvendo em nós esses sentimentos ainda não bons, que Deus não colocou esses sentimentos em nós. Ele colocou o principal sentimento, o amor. E é muito interessante que Deus poderia ter nos criado o nosso perfeito. Feliz, é um espírito puro. Deus é o supremo, criador de tudo do universo, causa a inteligência suprema do universo, causa primária de tudo, causa primeira de tudo. Então Deus poderia ter nos criado seres perfeitos, amando já. Mas Ele quis que nós nos tornássemos espíritos de luz pela nossa própria vontade, pelo nosso esforço. Guardada das devidas proporções, para nós nos tornar alguém melhor aqui na Terra, para nós um dia chegar a ser um médico, um engenheiro, você tem que se esforçar, você tem que se estudar por conta própria, você tem que trilhar seu caminho. Você vai receber muito auxílio, muita ajuda, mas vai ter que trilhar o seu caminho. Deus nos deu as reencarnações como oportunidade de nos tornar espíritos melhores, espíritos de luz. Agora, da mesma forma que na escola o professor passa tudo para nós, a aula nos ensina, mas no dia da prova ele vai deixar nós fazer. Ali você vai ter que estar, você vai ter que estudar
E ali você vai pôr a prova se você compreendeu ou não todas as aulas que você teve ali de ensino com o seu professor ou com os seus professores. A reencarnação é dessa forma. Nós vamos aprendendo. E quando retornamos para o mundo espiritual, nós vamos também, lá e é fundamental lá, que nós continuemos o nosso aprendizado lá, despertando a nossa consciência através de trabalho, de estudo. Só que vai chegar um momento que você vai reencarnar e a prova é sua, porque a reencarnação é com você. No mundo espiritual, nós vamos estar sob o auxílio diretamente com professores iluminados lá no mundo espiritual, os professores com mais consciência das leis de Deus. Quando nós reencarnarmos, é a nossa prova. Nós vamos ter que pôr em prática aquilo que nós aprendemos e, pelo nosso esforço próprio, nos tornar um espírito melhor. E é aí que os espíritos falam. Qual é o motivo da reencarnação? Nos tornar um espírito de luz, nos tornar um espírito que ame, que faça o bem. A terra, o reino de Deus só estará na terra quando nós começarmos a fazer o bem. Quando nós exercemos o amor, enquanto nós não exercemos o amor, o reino de Deus não estará na terra. Porque nós esperamos ainda que o reino de Deus chegue sem esforço próprio, sem vontade própria, sem crescimento espiritual. Então hoje, nós esperamos que o outro seja melhor, que o outro desenvolva o amor, que o outro faça o bem, mas nós não fazemos. Nós esperamos, mas também esquecemos que nós precisamos fazer a nossa parte. É muito interessante, né, senhor? É muito interessante. Eu fico me perguntando quando que eu vou fazer isso. É muito interessante isso daí. Porque eu também espero o reino de Deus aqui. Que a minha terra feliz, tudo bom, todo mundo já se amando, se tratando melhor, não tem ódio. Poxa, você sai ali, a pessoa tira a vida da outra, às vezes tudo para numa cidade como essa, num mundo como esse, tudo pode acontecer, tanto de bom como às vezes de alguma coisa. Você não espera, você quer que as pessoas sejam melhores, você quer que as pessoas. Mas muitas vezes nós também não estamos fazendo isso. Então a gente esperamos que o outro, que tudo se torne melhor, e é uma ilusão que nós temos, que tudo vai se tornar melhor sem cada um de nós se tornar sem fazer um esforço próprio. Porque é um trabalho, né? O trabalho do bem é um treinamento. Cada vez que você vai fazer o bem, você vai desenvolvendo o bem e vai ao treinamento. Você tem que fazer, procurar sempre estar fazendo. Começa pelo mínimo e vamos caminhando, fazendo cada vez mais o que podemos. Porque a nossa condição de evolução espiritual é muito interessante. Nós não conseguimos ainda fazer todo o bem possível. Eu, às vezes, tenho passo na vida, nossa, vou fazer isso, vou começar a fazer trabalhos, sobe. Porque não tem essa condição ainda. Até chega a pensar, mas não tem uma força espiritual ainda. Exatamente, senhor. Não tem, eu estou falando aqui de Deus, de Jesus, de amor, mas ainda não tem a essência, a força, ainda não desabrochou essa de pegar. Não fácil. Aí vem na mente, elabora alguma coisa na mente, por que não faz? Poderia já começar a fazer. Aí você elabora na sua mente projetos grandiosos, mas não faz nos pequenos. Se você não começar pelos pequenos ali, pelo trabalho, a casa, tem o trabalho da marmita, tem isso, tem aquilo. Se não fizer nem começar nem por esse, nós vamos esperar para quando? Você tem que começar, porque ninguém consegue fazer um trabalho grandioso se não se preparou, porque começou pelo pequeno. Não é assim, você vai. Então, o amor, nós só vamos desenvolver esse amor se nós começarmos realmente a ter esse amor, essa paz, essa felicidade que nós queremos, que nós tanto almejamos, quando nós começarmos a exercer o amor. O amor envolve a tolerância, a paciência, a compreensão. Você vê, são virtudes ainda muito distantes de nós. É muito interessante como eu falei que nós já estamos melhores frente a outras reencarnações. Mas já era para nós estar muito melhor. Já éramos para. Por quê? Isso nos indica o quê? Que em reencarnações passadas nós não fizemos o nosso trabalho ainda. Nós nos apegamos aos vícios morais ou vícios terrenos e
não vai deixar de dar oportunidade para nós através das reencarnações. Nós sempre vamos ter oportunidade para nos melhorar, para nos tornar um espírito melhor, para nos tornar... porque a nossa destinação é a felicidade. A nossa destinação é retornar a Deus. É o nosso destino. Então, quando Jesus veio à Terra, ele veio falar do amor. A essência do trabalho do Evangelho de Jesus é o amor. É o amor. E aí você consegue compreender realmente, não compreender ainda, mas saber o que é o amor. Porque o amor, ele não é preconceituoso, ele não julga, ele não ataca. Hoje a gente se vê como a gente tem uma dificuldade de compreender o amor. Você pode até falar que é uma pessoa boa, mas será o que é bom para nós? O que é ser uma pessoa boa? A essência da bondade, a excelência da bondade é o que Jesus nos passou. Jesus ali sentava na mesa, o criminoso, com adúlteras, com prostitutas, com ladrões. Ele estava conversando com todo mundo. Atendia, parava o criminoso. A palavra amiga. Aí as pessoas começaram. Até na época lá, as pessoas até questionavam Jesus, mas você vai sentar com esse tipo de gente? Agora a gente faz hoje. Ele sentava como homossexual, mas não tem discriminação de raça, de cor, de concepção da pessoa. É o ser humano. Exatamente, exatamente. A alma, o espírito. É ali. O ponto central de Jesus era o espírito. Ele não olhava os vícios da pessoa, ele sabia. Mas aí só falou, ele ia levar a palavra para a pessoa vencer esses vícios. Vício do sexo, ajudar. Hoje é nossa. Jesus veio com o seu ensino, com a palavra, para nos ajudar a vencer os nossos vícios. Eu não sei qual é o vício que cada um de nós tem. Nós temos ainda. Cada um de nós, boa noite, por favor. Cada um de nós tem algum tipo de vício. Não é vício material. Porque na Terra é muito interessante, além dos vícios morais que nós constituímos em torno das nossas reencarnações, esses vícios morais, nós vamos para a Terra e ainda constituem os vícios materiais, né? Vício, alcoolismo, tabaco, excesso de alimentação. Falar demais, eu sou meio tagarela, tem que às vezes eu me controlar, eu penso, ajuda um pouco, senão eu não estaria falando aqui hoje. Mas às vezes eu. Falar demais, falar coisas boas, agora tem gente que fala demais. O problema de falar demais é que às vezes você se excede. Maledicência. Maledicência. A maledicência. Isso aí é demais hoje na Terra. Então, é um desafio muito grande. Você já viu o nosso trato um com o outro? Como nós somos maledicentes um com o outro? Porque nós somos pródigos e justamente olhamos as imperfeições. Realmente eu estou com medo. A geração está assim, é um processo de evolução. É um processo. Só que a gente olha as coisas difíceis. A senhora Marcela falou. As pessoas têm muito de bom. É que a gente olha, ele diretamente, aí só falou a parte ruim da pessoa. Isso que é. Você vê, quando você exerce amor, Jesus estava uma vez andando lá numa estrada da Galileia para Jerusalém, para Jericó, se não me engano. Eu não lembro agora. Ele estava com os apóstolos e tinha um cachorro morto na estrada. Putrefação, mau cheiro, já estava em decomposição. Ninguém queria chegar perto do cachorro. Você vai chegar perto do cachorro, tá, gente? Você tem que ir lá. E ainda a sorte nossa que tem os espíritos abnegados aqui que trabalham com a CPC da limpeza, que vão tirando todas essas questões da rua, enquanto a gente. Porque a gente não tem uma ideia de quantas pessoas estão trabalhando para o bem do planeta. Veja essas pessoas que trabalham com a limpeza. A gente vê a rua limpinha. Mas o que eles vão tirar? Nossa, eu fico pensando lá onde eu tenho meu trabalho, lá na esquina lá. Tinha uma época que a calçada não estava boa, estava quebrada, os matos crescendo. Pensa que jogava de tudo ali. Agora que nós arrumamos a calçada, cimentamos, para
Mas era uma esquina que jogavam de tudo. Então, jogava animal morto, jogava tudo. E você ia limpar lá, fala, meu Deus, aí você fala, que esse irmão, por que ele faz isso? Por que você está jogando tudo ali nessa esquina? Porque cria hábito. Um joga, a vida toda ele fica jogando ali. Depois que deu uma alma, parou, aí veja. Aí eu fico pensando, e esse pessoal da rua, esse pessoal da limpeza? A gente vê tudo limpo, mas o pessoal da limpeza enfrenta cada situação para limpar esse planeta, para limpar a sujeira que o ser humano joga. E ser humano que fala que é bom, que é perfeito, que ama. E tem os lugares hoje, se a gente falar que não tem lugares que recebem, que nós podemos destinar essas questões, mas enfim. A pessoa às vezes está dentro do carro. Você vê, joga lá. Isso aí é mais, o que mais tem, você vê. Isso aí você vê demais. É incrível. E é independente da cultura, da educação. Mas eu acho que aí, veja bem, tinha que ter um governo para educar, fazer campanhas. Mas se a pessoa não foi estruturada dentro de casa, o governo pode fazer isso. Eu acho que está muito a desejar. Mas você tem. Mas você tem educação no mundo. É que nem você tem leis. Elas só não são respeitadas. Por exemplo, você quebra alguma coisa, você tem que pensar, poxa, as pessoas que vão fazer a triagem do lixo, corta a mão, Você tem que pôr uma caixinha, pôr no saquinho, guardar lá. As pessoas, mas tem muitos que não fazem isso. Bom, tem coisa, é que a gente tem conhecimento, você tem Então, eu conhecimento. digo, aí é que entra o amor. Amor. Aí entra o amor. Você ama, então você faz isso para que a pessoa que vai fazer a triagem não corte as mãos. Exatamente isso. Por que isso acontece ainda? Porque nós não temos o amor ainda. Nós temos, mas não desenvolvemos o amor. Exatamente, porque hoje a gente faz isso. Você falou, joga tudo na rua. É independente, porque você vê uns carros, você fala, essa pessoa às vezes, a gente não sabe, né? Mas às vezes a pessoa tem uma condição, é estudada. É cultural. Cultural. Se você pegar o japonês, ele indo no país dos outros, ele está no estado, ele limpa tudo que ele faz. Você não vê uma pessoa jogar nada, porque se jogar, lá a lei faz valer. Aqui não existe nada, então a pessoa faz o que quer. Mas, veja, exatamente. Mas você tem uma questão, exatamente, cultura, educação. E você olha a pessoa, você vê o tipo de espírito que nós somos, né? Você vê o tipo de espírito que nós somos. Você vê que nós estamos hoje numa sociedade, além de ser hipócrita, ela é muito individualista. Ela pensa muito mais assim. Tipo por mim, é difícil, às vezes a gente não pensa no outro. Quando a gente olha para o lado, você fala, meu Deus, e eu e o outro? Como que a gente podemos resolver isso? E a gente às vezes Tem que orar para esclarecer a mente. Você olha, é exatamente esse é um dos caminhos, é orar. Para a gente começar a despertar. Recentemente sabe, lá em frente à nossa garagem lá, né? Eu moro numa vila. Eu não acreditei naquilo que eu estava vendo na minha idade. Eu não acredito. Acho que a moça pôs um monte de. Sexta-feira que é lixo. Aí pôs caixa, pôs isso aqui. Eu tenho cuidado de pôr. Se for por latinha, tem que pôr só no saquinho e deixar separado. Por quê? Porque eles baixam. Se bem que tem latinha, aí eles destraçaram o lixo. E o rapaz fez isso. Ele destraçou todos os lixos. Ele jogou na entrada da viela para a gente sair. Eu precisei ir lá e tirar tudo isso. Então, mas aí o que eu fiz? Falei, pessoal, gente, por favor, quando for para o lixo, não coloque as latinhas dentro, coloque separadas. Porque eles batem o saco, aí eles ouvem o barulho e eles fazem. E eles não têm água. Eu não ponho as latinhas todas separadas. Cadê reciclar? Mas então existe ainda pessoas que vai pegar o lixo para a sobrevivência dele, mas ele não tem consciência. Sim. Né? Porque se ele achou o lixo amarrado, então eu vou catar minhas latinhas, mas vou deixar. Não deixa. E a gente não facilita ainda, né? A gente não separa, não fica nervosa não, vamos catar tudo, calma. Sim, é o trabalho. É o trabalho. Então quando Jesus ele descia e viu esse cachorro, todo mundo atravessou a rua, ele foi de encontro ao cachorro. Olha só o que ele deixou mais um. Ele andou para o cachorro e falou assim, olha que dentes lindos tem esse animal. É muito impressionante, né? Por quê? O Jesus vê o melhor do pior. A gente vê o pior do melhor. A
a gente vê o pior, nós somos espíritos, filhos de Deus. Nós somos todos irmãos e filhos de Deus. O que a gente faz? Em vez de começar a ter uma conduta de vida para viver melhor um com os outros e ver a parte boa e procurar ver o lado bom das pessoas, o que a gente vê muito? O senhor falou da maledicência aí, do julgamento, a gente vê o pior da pessoa, a gente julga, maledicente, ataca. Tantas vezes a gente vê o vagueiro no olho alheio e atrás do próprio. Sim. Você julga algo que a pessoa é dela. É dela. É a conduta, o modo dela de viver, que ela pensa, que ela acha que aquilo é o melhor para ela. Como que você julga uma pessoa que tem a forma de vida dela, por exemplo, ela se atrai pela pessoa do mesmo sexo. Você vai lá, as pessoas julgam, criticam e criminalizam. Mas é a forma dela, ela quer se isso está bom para ela, segue sua vida e deixa a pessoa seguir a vida dela do jeito que ela acha que é melhor. Se sente confortável, né? É a vida dela. O que isso aí está mudando na sua vida? Nada, não está mudando nada. Aí você pega e fala assim, a gente olha e fala, e a sua conduta, qual deve ser então? Se você for analisar a conduta de quem julga, a gente vai se surpreender. Isso é muito interessante. E se surpreende, porque ninguém é perfeito. Quem é você? Então Jesus, quando você fala da essência do amor, é Jesus. Porque ele via o melhor do pior. Então, o que ele quis dizer com essa questão do cachorro? Que todos nós temos qualidades. O cachorro ali estava, mas ele buscou ver a qualidade naquele animal para mostrar para as pessoas, para nós vermos a qualidade. Quando é que nós começamos a ver a qualidade melhor das pessoas? Quando nós começamos a despertar essa centelha divina, essa chama eterna chamada amor. Só o amor liberta, só o amor constrói, como o apóstolo Pedro falou. Se tem algo que a gente tínhamos que também ter como exemplo, eram os apóstolos, os primeiros cristãos, em fé, em confiança, em amor. Em amor. Porque nós somos, se a gente olhar no fundo, a gente somos todos filhos de Deus. Eu acabei de falar agora há pouco, nós somos irmãos. A essência procede do mesmo Pai. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos todos sendo espírito de luz. As pessoas, vejam hoje em dia, ela confunde muitas coisas quando você começa a ter esse tipo de conversa. Não, mas a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas nós não estamos falando isso. Você não está falando que você tem que parar. Quando você olha que tem que ver, Jesus, ele não condenava, não julgava, mas ele jamais compartilhou os erros e os equívocos dos seus contemporâneos. Ele falava, vai, não pegues mais. Ele mostrava o caminho, amparava, dava a palavra, ó. Mas ele não deixava de falar. Cuidado, você vai responder pelos seus atos. Cada um segundo suas obras. Então a pessoa que está desviada do caminho do bem, você pode ajudar, tentar amparar, auxiliar de alguma forma, ou seja, com palavra, com exemplo, mas você não vai conseguir mudar a vida dele, a forma dele ser. Então, ele vai responder pelos atos dele. Agora, você não vai passar a mão na cabeça do errado. Ele vai ter que responder pelos seus atos. Você vai cometer, ele vai ter que responder. Não tem outra forma. É lei. Tanto é que as reencarnações, elas não são punitivas, elas são corretivas. As reencarnações de prova e expiação muito sérias, essas deficiências muito sérias, essas dificuldades, essas provas, essas expiações que os espíritos têm aí em reparar e reajustar o seu passado, invariavelmente comprometimento do passado, é castigo de Deus? Não. É punição? Não. É reajustamento, é uma correção para os espíritos, para o espírito reavaliar quando ele desencarnar, porque ele vai perceber porque ele veio, vai entender porque ele veio com essas provas, essas expiações muito severas, muitas vezes, para ele aprender a dar valor pela vida. Mas é um processo, o amor é um processo evolutivo de cada um, do ser espiritual. Ele não é ele é um processo individual,
Mas é um processo assim que é de cada um. É de cada um. Eu não consigo, mas não consigo. Você dorme com uma pessoa há 40 e 50 anos. Você não sabe, primeiramente, no fundo, quem é esse espírito. Você não vai conseguir mudar esse espírito, a forma dele ser e dele agir, e nem ele com você. Esse é o ponto. O lado que é? São almas em aprendizado. São espíritos ali para se reaprender, se reajustar no passado. E nós só conseguimos reajustar no passado se desenvolvermos o amor. Sem o amor, você não vive bem. Sem o amor, você não tem uma sociedade baseada nas leis de Deus. Uma sociedade social criteriosa sobre as leis da fraternidade, da igualdade, da justiça, só pelo amor. E é isso que nós não entendemos ainda. Porque é justamente isso, senhora. A gente acha que é os governos que vão resolver isso. Não é os governos. Quem governa é os que amam. A gente está achando que quem governa é os que amam que governam. Só governa quem ama. E por que nós não conseguimos nos entender hoje? Porque a gente quer governar o outro sem amor. Sem amor você não consegue amparar e auxiliar. Como é que você consegue amparar e auxiliar com os seus exemplos, muitas vezes? Se os seus exemplos forem corretos, você começar a estar alicerçado sobre a lei do amor, você consegue amparar, auxiliar. Então, quem vai governar esse planeta? Os que amam. São os espíritos que amam que vão começar a chegar em grande massa na Terra e vão começar a governar esse planeta. E é assim que os espíritos falam e nos orientam. O nosso trabalho aqui, não vai haver uma revolução que nem algumas pessoas esperam. Tem pessoas que ele está num estado mental de uma... Parece que ele acha que é uma revolução que vai transformar. Na época de Jesus não foi diferente também não. O próprio Judas achou que era através da revolução. Por isso que ele caiu na armadilha ali dos ardilosos daquela época. Ele achava que era através da revolução. Você tinha um Barrabás naquela época, que ele achava que era através da revolução com as coisas. Então, da época de Jesus para cá não mudou muito essas questões. Pois é, as pessoas acham que é através da revolução. E o reino de Deus só será implantado na terra através do amor. Então a gente fica repensando, analisando, se perguntando como é que se vai construir um reino de Deus na terra. Como é que as coisas vão melhorar? Como é que essa série de situações que nós estamos vivendo hoje na terra e presenciando vai mudar? A senhora falou, estamos numa situação difícil. Como é que vai mudar isso? Só cada um amando. Não tem outra forma. Por isso o caminho é Jesus. Sem Jesus, nós não vamos conseguir caminhar para o amor. Caminhar, a sociedade não vai se tornar uma sociedade equilibrada, senão com Jesus. Porque hoje, ele é o Cristo planetário. Ele é o governador desse planeta. Ele veio em espírito, ele próprio reencarnou para nos trazer as leis de Deus. Então, enquanto nós não compreendemos essas leis de Jesus, que são as leis de Deus, nós vamos continuar nos debatendo aqui na Terra. Sem ter uma ideia e um caminho a seguir, perdidos ainda. Porque muitas vezes nós estamos que nem... como é que nós somos ainda... As nossas atitudes muitas vezes se assemelham como crianças espirituais. Adultos como crianças espirituais. Porque você vê uma pessoa madura, já avô, bisavô, tomar umas atitudes, você fica surpreendido. Como é que esse camarada está fazendo um negócio desse? Ele é experiente, é maduro, mas não é espiritualmente. É na idade terrena, na idade física ele alcançou uma maturidade. Mas espiritualmente ainda não. Por isso que ele toma essas atitudes para fortalecer a mente espiritual. Porque é um trabalho nosso, individual. Auxílio nós vamos sempre receber. Mas esse trabalho de fortalecer a nossa mente espiritual, nós precisamos fazer esse trabalho. Senão nós vamos entrar num desequilíbrio que o mundo nos oferece hoje. E por isso que tem muitas pessoas aí se desequilibrando, se envolvendo com essas questões. Porque hoje você vê comportamentos
vergonhosos, desregramentos vergonhosos, as pessoas aplaudindo, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Vocês citaram aí do lixo jogado da janela, as pessoas acham isso normal. Aí você fala assim, o que pensa? Qual é a consciência? Na consciência das pessoas que fazem isso, para ela é normal. Não pensa. Não, Se pensasse, não faria. ela pensa, mas ela pensa, porque nós somos aquilo que pensamos. Mas a essência desse espírito, do espírito, isso é natural, é normal. Ele não sente, você vê, ele não sente algo que isso, que isso não está certo. Para ele está tudo certo, está claro. Aí quando nós falamos do orgulho, do egoísmo, muitas vezes ele pensa, vai ter alguém para recolher, é um menino, tem uns coletores de lixo, eles estão aí para isso. Essa parte não tem, às vezes, o homem, com as leis que nós temos aqui para uma boa convivência, às vezes um pouco de intervenção para fazer o negócio funcionar da forma correta, também não é, eu entendo o lado que está passando, mas hoje acontece muitos absurdos que passam na frente. Sim. Você vê pessoa cometer muitos absurdos e sair antes do bandido da cadeia. Você vê pessoa ser presa sem ter feito o que estão falando que fez. Sim, os valores são invertidos. Então você vê tanta coisa assim, às vezes você dá uma desacreditada que o negócio vai dar certo. Não, vai dar certo. Você tem leis, elas não são cumpridas muitas vezes de acordo com quem precisa. As leis não. É assim, ó. As coisas vai dar certo. Vai dar certo. Tanto é que a Terra está caminhando para um planeta de regeneração. Só que o processo, o que vai acontecer? O que os Espíritos falam desse processo? Está lá na Gênesis, no capítulo 18, lá, a nova geração, os tempos são chegados, é a nova geração. Os Espíritos que governam pelo amor vão vir, estão vindo. Esses com força moral. Porque para você mudar esse estado de coisas de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, você precisa ter uma força moral muito grande. Não somos nós que vamos mudar essa situação, não somos nós. Qual é o nosso papel hoje? Colaborar com Deus e com Jesus para deixar esse planeta melhor, para quando esses espíritos chegarem, que já estão começando a chegar, os espíritos falam, exercer essa mudança no planeta de prova e expiação para um mundo de regeneração, onde o mal não terá acesso mais, você não terá ódio, não terá raiva, não terá crime, não terá vícios. É um processo. Mas quem vai governar isso? Os que amam. Os que amam. Nós não amamos ainda, como que nós vamos governar? Nós estamos num processo de despertamento espiritual. E é importante. Mas aí entra, mas então vamos desistir, porque eu não sou espírito perfeito, não sou eu que vou fazer esse processo, são outros espíritos que vão. Não, aí você está entendendo menos ainda. O trabalho que é você começar a se melhorar para um dia estar numa condição de trabalhar com esses espíritos e estar junto com eles no trabalho de redenção do planeta Terra. E isso só existe uma forma, quando nós compreendemos que nós precisamos desenvolver o amor. Porque a nossa condição ainda, você está falando aí de leis, é isso mesmo, algumas questões. Você fala em amor e cultiva o ódio. Você fala em paz e cultiva a guerra. Como é que é isso? Você vê, a gente fala e queremos algo, mas fazemos outro. Porque a nossa essência ainda temos o amor, essa essência divina dentro de nós, esse sentimento. Não usa, né? Oi? Mas não usa, né? Ainda não. Exatamente, ainda não. Ele está latente. A gente se compraz ainda com os vícios materiais. É interessante, nós nos comprazemos ainda com orgulho e com egoísmo. Nos faz bem, muitas vezes nos dá prazer. E isso é um processo, porque eu falo sempre eu falo, porque isso me chamava atenção em mim. Quando eu cheguei no Espiritismo, eu sempre cheguei com o pé no túmulo e eu estou na Terra por causa de vícios. Isso a dezembro de 2000, já faz 26 anos. Em 23 de março de 2003, eu consegui largar definitivamente o vício. Só que é o seguinte, eu passo. Aí tudo que eu estudo hoje, eu vou compreendendo essas questões que nós vamos desenvolvendo através das reencarnações e dessa própria reencarnação. Quando falava para mim, eu falava com as pessoas, o vício é um inferno na Terra, mas eu falava para a pessoa que era bom, que eu gostava, que era isso que eu queria. Tem noção? Dá para entender um camarada que está indo lá está quase um pé na cova, indo para o inferno praticamente, literalmente, tanto, e falando que era bom.
a condição do espírito ainda não despertava. Não conseguia ainda ver algo. Depois, aí eu comecei a prestar atenção, só que na condição do absurdo que era isso que eu estava fazendo. Mas enquanto o espírito não despertar, por isso que é um trabalho individual. Enquanto eu não percebi que aquilo tinha que sair para onde eu estava indo, todo mundo vai ajudar o pai, minha mãe já fala, mas eu não percebia. Até meus amigos estavam querendo falar, para, pelo amor de Deus, para com essa vida. Até eles que ficavam envolvidos comigo. Então mas você não, enquanto aí você traz para a nossa conversa, né? Aí você começa a compreender o que os Espíritos falam da consciência. Então, enquanto a gente não despertar, o que a gente continua? Com os nossos vícios morais. Aí nós desenvolvemos o ódio, a raiva, nos tornamos maledicentes, como o amigo falou, prepotentes, intolerantes. Porque hoje é outra marca. É outra marca muito séria do nosso planeta hoje, é a intolerância. As pessoas estão muito intolerantes, muito sem paciência, sem compreensão com a outra. E o pior que é isso que me chama a atenção. Que a gente está intolerante com algo que às vezes nós fazemos igual. Eu fico pensando, meu Deus do céu, quando eu fico intolerante, às vezes paciente, mas eu estou igual, faço igual às vezes. Eu falei, como é que eu estou falando eu estou com o outro de uma forma que eu faço igual? É muito interessante esse condição, é a condição da nossa mente espiritual. Então veja como é um processo de evolução, é um processo, eu tenho espiritismo como um processo libertador de consciência. Sempre comecei a ver isso logo que eu comecei a estudar o espiritismo. Então eu preciso me libertar da minha consciência, da minha visão estreita que eu tenho da vida ainda. E sem o amor, você não consegue ver esse caminho, você não consegue se direcionar, você não consegue despertar essa consciência. Por isso que quem vai governar é os que amam. Porque sem amar você não governa. Como é que com os seus vícios morais você vai governar? Como é que você vai ser o exemplo? Quando perguntaram para o Gandhi, Mahatma Gandhi libertou a Índia, perguntaram para ele se ele já tinha perdoado alguém. Ele falou, eu não. Aí você vê um espírito desse grau de iluminação, fala, ele nunca perdoa. Ele fala, mas como que ele é um espírito de luz, um pacifista e nunca perdoa ninguém? Só que olha a diferença quando a gente começar a despertar a nossa consciência igual um espírito desse. No primeiro momento você não entende a resposta de um espírito desse. Mas cara, a pessoa teve que perguntar para ele, por que não? Como a gente faz? Ele falou, porque eu nunca me senti ofendido. Como é que eu vou perdoar? Então é diferente. Esse é o ponto que nós vamos chegar um dia. Aquilo lá não quis dizer nada com ele, porque ele é tão grandioso em amor. Já se despertou. Isso, o amor. O amor. Esse é o ponto que nós vamos chegar um dia, que vai ser quando o reino de Deus vai ser implantado na terra, quando nós estivermos com essa consciência. Porque você vai falar, a vida do outro é dele. A forma que ele vive é dele. Eu tenho que o Chico falar, perguntar para o Chico, o que você pensa da vida? Ser cada dia melhor. Preocupar comigo e ser melhor. E o outro é a vida dele. O Chico falando isso, né, Chico? O outro é a vida dele. Ah, mas ele está fazendo isso. Ele vai responder por isso. Não tenha dúvida que ele... Então, se hoje, o que a gente faz? A gente se preocupa com o que o outro faz. É lógico, não é um processo assim, porque você está dentro do seu lar, você tem os filhos que estão sob sua responsabilidade. Então, você tem que se preocupar com eles, você tem que dirigir esses filhos, é sua responsabilidade também para dirigir eles a Deus novamente. São espíritos que estão ali no seu caminho, vieram como filho, para você ter responsabilidade sobre eles. Só que a responsabilidade vai até onde eles querem também, eles aceitam, porque o pai e a mãe faz tudo para educar, para colocar o filho num bom caminho. Ele se desvia, o que vai fazer? Porque quando a gente vê um criminoso, a gente nunca vê a mãe. A gente nunca vê a mãe do criminoso, o pai do criminoso sofrendo. Hoje, com as redes sociais, é um negócio muito cruel, muitas vezes. Porque a pessoa acaba com o criminoso.
ele já está preso, já está à disposição da justiça. Aí a pessoa fica atacando como se fosse o pior ser do mundo. E tem uma mãe chorando ali atrás, uma mãe sofrendo. A mãe atrás de um vestido. Alguém que tem um filho. Virou um comércio, né? Um comércio de desgraça. Não, a mídia, né? Aí, às vezes o repórter tem a paixão de chegar na mãe da vítima, a vítima vai falar, fala como a senhora está se sentindo. É absurdo, né? Já virou um comércio. A mãe, então. Mas a outra questão importante é assim, o homem velho ele resiste muito, né, aos ataques, tudo que a gente já entrou ao longo de milênios. Mesma coisa a renovação planetária, vai demandar muito sobre lágrimas, ainda, porque quem está no poder não vai querer abrir mão do seu sistema de privilégio. Então, é um processo bem difícil. É exatamente isso. E ele é tanto individual quanto é coletivo, a força do exemplo. Talvez a gente pegar um país como a Suécia, os escandinavos, cada mês eles fecham um presídio, porque não tem preso para pôr no presídio. Então é um coletivo também funcionando. Né? Então são uma lógica dialética, os paradoxos se encaixam. Né? Não é só individualismo e só coletivismo, é um equilíbrio né, dessas coisas. Porque quando você melhora, como você começa a se melhorar individualmente, fazer o trabalho individual, isso aí começa a se tornar coletivo. Também, o exemplo, força do exemplo, né? Começa. Já é outro exemplo, por exemplo. A pessoa nem é tão desgraçada assim em termos de punições, mas ele é de tal forma excluído da sociedade, uma pessoa que faz um ato de corrupção, por exemplo, que ele quase que vai para o suicídio. Também é um extremo, um pouco negativo até. Ele é de tal forma excluído da sociedade. Então são exemplos coletivos. Você falou aí do homem velho, é exatamente isso. O velho mundo vai morrer. O homem velho tem que morrer. Ele vai, mas não é o homem que. Aí a pessoa põe na mente que é uma revolução, o mundo vai estar. A reforma interior. É, interior. O que os espíritos falam? Que nós somos espírito em reconstrução. Então, em cada encarnação, é uma oportunidade para nós nos tornarmos melhores. Então, é exatamente isso. Para que este homem, hoje, muitos de nós já morreu no passado. Se nós descobrirmos o dia que é bom, ainda bem que nós temos esquecimento do passado. Porque às vezes nós somos pessoas difíceis hoje, imagine reencarnações passadas, deixa pra lá isso aí, vamos começar a se olhar melhor hoje. André Luiz, já quando a pessoa desencarna, ela não pode ver de cara assim, nem 3 reencarnações anteriores. Nem 2 às vezes. Não consegue, porque fez tanta coisa errada que. Não, segura aí. É isso mesmo, não, o senhor Luciano. Nenhuma às vezes a gente aguenta. Porque, Luciano, uma coisa que é verdade, as pessoas, a gente lê as obras de André Luiz, lê o Espiritismo, o pessoal fala, vai chegar no mundo espiritual, já vou lembrar do passado. Calma, você tem que ter cabeça, você tem que estar espiritualmente equilibrado, às vezes não é de fácil, dar de cara. Nem que a última encarnação falou, foi isso mesmo. Então é um negócio progressivo. À medida que a gente vai se evoluindo espiritualmente, vai adquirindo uma consciência equilibrada espiritualmente, você vai tendo condição para enfrentar o seu passado tranquilo. Por quê? Você já está pensando na frente, no amor, você já sabe que o passado passou. É que nem a Terra hoje. Às vezes a pessoa não vive mais. Tem pessoas que praticamente não conseguem viver mais com remorso no passado dessa encarnação, mas ela paralisou a vida dela, ela vive rancorosas, com ódio, tristes, angustiadas, por causa de algo dessa vida mesmo. E a Vera paralisou a vida dela e não percebeu que a mente dela parou no passado. Segue a vida. O Chico tem outra frase. Embora nada podemos fazer para mudar o nosso passado, todos nós podemos escrever um novo fim para as nossas vidas. Eu e qualquer um ficasse parado, se nós ficássemos parados lá no passado, a gente não anda. E a vida é um processo evolutivo. Não dá para mudar mais o passado. Vamos escrever um novo fim. Lá na frente as coisas vão se acertando. Se não acertar agora, se acerta na próxima. Mas vamos fazer o melhor que possamos hoje, que as coisas vão entrando no eixo. Desperdice amor. Oi? Desperdice amor. Exatamente. Não podemos desperdiçar nada, nem um grão de arroz, mas amor para desperdiçar. É que deveria, a vontade. A vontade. Então, o processo evolutivo nosso é isso. É exatamente esse. Seguir. Nós nascemos para crescer espiritualmente. O amor sempre vai vencer. Eu tenho tantas coisas sobre essa nossa. Na família, né? Eu falo, passemos a nossa
Exatamente. Deixa que o resto Deus cuida. As coisas entram, ela vai entrando no normal, numa hora. Quando que as coisas não conseguem se equilibrar? Quando ninguém se entende, não quer se entender, um não quer ceder, o outro não quer. Aí a coisa não anda, fica aquela loucura, aquele vício ali, sem parar. Alguém tem que ceder, ter calma, falar bem, tá bom, mesmo que não seja coisa que nos agrade, mas vamos. Porque o processo evolutivo de cada um, né? A senhora falou bem, sempre vai descer. O mal é temporário. A pessoa, tem gente que. Essa consciência nossa ainda na Terra, a pessoa fala assim: o mundo está perdido, o mal tomou conta. Aí você fala assim: você vai na igreja? Eu vou. Você acredita em Deus? Acredito. Como que o mundo está perdido, o mal não tem mais jeito, o mal tomou conta? Porque o mal faz mais barulho, dá mais ibope. Aí A gente sempre presta mais atenção No do mal. que. Notícia ruim. Não, eu TV em casa, normalmente assim, eu vejo, quando eu vou tomar café, eu vejo um pouco de manhã do jornal para. Você precisa estar informado. Eu prefiro assim à noite, assim, nem ver. Senhor, alguém aqui viu o Fantástico? Viu que lindo? Os carros bateram, aí desceram, se abraçaram e se tornaram amigos? Não é bonito? Difícil. Isso já me aconteceu também. Mas é o caminho. Então, Fazer o quê? quando você fala que o mal tomou conta do mundo, você acha então que o mal tomou conta de Deus. Se o mal não tem mais jeito, o mundo está perdido, então Deus perdeu o comando. Eu tenho 75 anos, eu sempre fiz isso na minha vida. Melhor coisa. Olha, as pessoas não conhecem. Eu restaurei até o meu casamento para criar meus filhos, porque eu fiquei amiga, né? Da pessoa. Você acredita nisso? Amor. Porque as pessoas, às vezes, estão iludidas espiritualmente com isso. Então você precisa conversar, ajudar. Né? Às vezes as pessoas estão de encontro com alguém que também está querendo ajuda. Então a gente tem que. Maria do Rosário. Não é Maria do Rosário? E pegamos grandes Você viu o amigos. Eu exemplo ajudei essa do futuro? pessoa. A senhora já fez na Terra. André Luiz, o pai de André Luiz, o André Luiz fala isso na obra dele. Traía a mãe dele com 2 amantes. Pai de André Luiz. Quando o André Luiz estava lá na colônia nacional, ele recebeu a visita da mãe dele que estava numa colônia superior. Então André Luiz não conseguia, não, porque a mãe dele era mais evoluída. Ele perguntou: cadê o papai? A mãe dele falou: ele está lá no Brau, nas regiões inferiores. E está lá como? Ele está com aquelas 2 amantes dele. Que bem, está cheio de amor, né? Ó, veja. A força do amor. Não é só quem ama que ama. Aí o André Luiz falou, a mãe do André Luiz falou: meu filho, André, eu vou reencarnar agora. Eu vou voltar à carne. E seu pai vai voltar comigo. Vai voltar, mãe? Mas vai voltar como? Ele vai ser meu marido de novo. A mãe do André Luiz falou: já tinha traído a reencarnação com 2 amantes. E as 2 vão nascer com nós. Nós, com a senhora e com o pai. Só que vão ser nossos filhos agora. Porque para dar uma nova educação para esses 2 espíritos dessas mulheres que tinham uma ideia de destruir praticamente, desviar uma família, desequilibrar uma família, porque ajudaram nesse processo muitas vezes, porque se envolveram numa família que estava estabilizada, foram amantes de pai e de família. O pai também foi responsável, óbvio, sem dúvida nenhuma. O que a mãe fez? Se olhar nós hoje, tirando a senhora, a grande maioria, eu odeio e vou odiar para a vida toda. Fez mal para mim e para minha família. Eu tenho isso como experiência, não é fácil, não consegue superar. Até hoje. Tenho isso dentro do ar como experiência. Até hoje. Assim, de familiar. E eu fico pensando nessa força do amor. A mãe de André Luiz é o amor. Então ia reencarnar novamente com o marido, que foi na reencarnação, mas ela poderia odiar ele. Ele traiu 2 amantes. Não, ela vai ser marido, vai confiar de novo, vai ser marido dele, mulher dele, e vai receber as 2 como filha, para dar uma nova educação. Então, essa é a força do amor. É o amor. Só o amor liberta, só o amor constrói. Só o amor constrói. É esse tipo de amor que
que vai construir a terra. É esse tipo de amor. Não é esse tipo de amor que a gente fala hoje que ama, mas quer matar a pessoa. A pessoa, você vê que é interessante, o amor que nós imaginamos aí, a pessoa também vive ali uns anos com a pessoa, mas ninguém é obrigado a viver a vida toda. A gente, às vezes, a gente ama, às vezes você quer que a pessoa viva com você, você quer viver com ela, mas às vezes ela não quer mais. Aí a pessoa vai lá, às vezes tira a vida, porque num dia ela quer matar a outra, porque a outra não quer mais você. Mas não é o amor da sua vida. Mas eu vou matar ela porque ela não quer ficar. Mas assim. Que amor é esse? É o nosso pensamento de amor. Mas é o ser humano. Nossa visão de amor. O amor Tem que de olhar as Deus. pessoas. O amor não é o amor. Não é fácil. Não é Se você ama, você liberta. Exato. Você compreende que a pessoa não quer viver mais no Não dá mais. Não dá, ela não quer. É difícil, às Não, vezes. É verdade. Mesmo que você não O queira, amor é único, né? mesmo que você não queira, você tem que pensar nela, na liberdade dela. Aí a pessoa fala, eu vou matar, eu tirei a vida porque eu amo. Que amor é esse? Ele nem ama nem ele. Não, Nem sabe o que é. não sabe, a gente ainda não tem a essência do amor. A gente tem muito. Você vê que os animais parecem que tem mais essência do que o ser humano. É porque o animal, sabe o que acontece? Ele ainda não está na fase intelectual, da inteligência intelectual. Então, ele vive ali naquela forma, ele não sabe cozinhar, não sabe fazer, ele vive naquela forma automática dele, do instinto. O instinto é uma espécie de amor em desenvolvimento. Mas o ser humano já tem, logo, a fase final, já tem o desenvolvimento intelectual. E aí tem Então, mas assim, não sei se foi criação minha, mas eu passo para os meus filhos. Toda vez que você for falar de alguém, você está falando de Jesus, de Deus. Porque ele é semelhança, então ninguém pode falar. De Deus. Nem criticar. Como é que eu posso criticar um ser humano se ele é a semelhança de Deus? É uma prática que a gente faz justamente você não falar da pessoa, não condenar. Entendeu? E é o caminho que a gente precisa. Vamos chegar um dia. É aquilo que eu falei. Mais tarde ou mais, menos ou mais tempo, se tornar um espírito de luz, vai daqui uns anos, daqui milhões de anos, depende de nós. Mas é isso, a gente vai chegar. Só desperdício um. Esse é o ideal. Bom, já se faz a hora, já tem bastante minutos. É bom conversar sobre o evangelho, é bom. É uma discussão gostosa. É por isso que é uma terapia aprendizado bom, né? Eu comecei falando aqui porque para mim sempre é uma terapia. Não, acho que eles estão aqui no trabalho, vou tomar passe. Eles estão por aqui, eles foram aqui fazer algum trabalho, eles estão aqui no passe aqui, ó, estou perguntando. Eu queria água agora, Nossa, mais um pouquinho. Então vamos terminar, agradecer mais vezes a oportunidade de estarmos juntos, aos amigos que estão em casa ou vão ver depois o nosso bate-papo. O que tem hoje? Que tenha consciência do amor, que o amor liberta, só o amor liberta, só o amor constrói. Um imenso agradecimento a essa equipe espiritual da casa, que nos ampara, nos auxilia, todas as vezes que aqui estamos, e que todos possam retornar para seus lares, na paz e na luz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Fiquem em paz. Com muito amor. É o caminho. É o caminho. Tem arroz doce, né? Depois tem arroz doce, tem canjiquinha. Depois Obrigada, viu? elas estão Obrigado por todas. vocês participarem. Muito obrigada pela panela. Tá bom, eu cheguei para acompanhar. Ai, As coisas.